E agora? Vai? Nós já temos um legislativo eleito a partir dessa onda chamada Messias, que aconteceu, eu acredito que, de acordo com as minhas observações, num período de 30 dias. Um período de 30 dias, a onda Messias acabou já elegendo o legislativo que nós teremos que engolir nos próximos 4 anos. E a segunda metade dessa história vai ficar aí para o dia 28, quando teremos aí a eleição do presidente do Brasil, e tudo leva a crer que será a mesma onda Messias que fará aí o seu eleito, o seu magnânimo, o nosso extraordinário, infalível, ultra honesto presidente. Assim como todos os outros presidentes que nós tivemos, né, também foram e tiveram esses mesmos adjetivos. Mas gostaria de até começar esse meu comentário, talvez um pouco mais longo hoje, porque eu fiquei fora das mídias sociais, vamos dizer assim, né, nos últimos 30 dias, porque acabei percebendo algumas anomalias que estavam assediando, né? Algumas anomalias que estavam aparecendo e acontecendo no seio da sociedade brasileira. E encontrei ali uma série de problemas e, portanto, decidi me afastar para poder também observar melhor e também poder fazer o saneamento necessário no meu próprio perfil do Facebook e também alguns grupos de WhatsApp, né? E assim foi melhor, você enxerga melhor quando você se afasta, né? Quando você está muito perto do objeto, você não consegue observar detalhes importantes. Então cabe ao analista afastar-se e observar uma distância mais segura, vamos dizer assim, para não ser contaminado, né? O resultado desses últimos 30 dias de observação acabaram combinando com mais de 700 bloqueados só no meu perfil do Facebook, não é? Infelizmente, pessoas, é possível constatar, né, acabou sendo aí até que positivo na minha posição que isso tivesse acontecido, porque pude avaliar ali, né, quem eram as pessoas que realmente são, vamos dizer assim, confiáveis sob o ponto de vista de não sofrerem influências e que são capazes de fazer observações isentas, né, do processo e daquilo que está acontecendo, e separando essas pessoas daquelas outras que são suscetíveis, né, que são influenciáveis, que são qualquer estouro de manada, elas estão dentro, estão participando disso, né? Conforme o próprio termo diz, estouro de manada, né? São gado, né? O próprio gado, ele acaba fazendo uma relação aí, o indivíduo faz uma relação com seus próprios interesses próprios, né? E no caso de alguns aí que eu andei identificando, bastante mesquinhos e pequenos, né? E acaba explodindo junto com a manada e perde totalmente aquela análise crítica, né?
A crítica, na verdade, é uma análise baseada, na qual você, com subsídios técnicos, você embasa uma determinada observação. Isso é crítica, né? E eu pude identificar aí 700 perfis, né, até o dia de hoje, porque ainda estão surgindo mais alguns, né? E a gente vai colocando para fora e, lamentavelmente, eu digo, essas pessoas estão com problemas, né? Estão com problemas. Pode ser passageiro, pode não ser passageiro. Até hoje de manhã eu ouvia o filósofo Cortella, né, dizendo que toda essa onda de essa histeria, né, ele classificou ali como histeria que tem acontecido, ela é muito perigosa porque pode se perder a mão, né? Pode se perder o ponto para voltar atrás, para se fazer aí né, dar um passo atrás na programação que aconteceu, né? E isso é muito perigoso, né? Porque se você passar de um determinado ponto, um ponto que eu acredito que já tenha sido ultrapassado, se você passar desse ponto, depois o retorno acaba se tornando impossível, né? Falando aqui em termos psicossociais, falando aqui em termos psiquiátricos, né? Acaba se tornando difícil, porque as pessoas se fecham dentro de uma determinada realidade, ou melhor, irrealidade, né? Se fecham dentro de uma determinada cortina, né? Ela se rodeia por uma cortina de mentiras e depois ela não consegue mais escapar dali, né? A Organização Mundial da Saúde já advertia, né, anos atrás aí, que apenas 3% da população mundial vive a realidade, né? Possui aí lucidez, e os outros 97% estão totalmente fora da realidade e não são lúcidas. E isso veio a comprovar-se, pelo menos nas minhas observações, nessas eleições. Lamentavelmente, o mesmo fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa, aconteceu aqui no Brasil também. E é claro que por trás disso tudo existe um interesse bastante grande, né? O interesse é financeiro, o interesse é dinheiro, o interesse é manter grandes fortunas, isso daí é inquestionável. E não existe nenhuma ética, né? Não existe ética nesse jogo. O jogo político há muito tempo, ou melhor, talvez nunca tenha sido ético, né? E agora, nesse momento, torna-se pior ainda. Por quê? A possibilidade não pode ser descartada de maneira nenhuma. A ciência está aí, né? Muitas coisas. Eu costumo até fazer alguns comentários a respeito de estudos que Freud desenvolveu, né? A respeito dos indivíduos, a respeito do ser humano, por exemplo, com relação ao desenvolvimento da personalidade, né? E isso está engavetado lá há muito tempo, e nós já enxergamos aí todos os dias na nossa sociedade os efeitos, né, da falta da identidade, né? As pessoas hoje estão aí absolutamente sem identidade, né, em busca de uma identidade, e aí acaba acontecendo uma série de distorções aí no ser humano, mas isso é um assunto para outro momento. E já naquele tempo, né, já era possível, Freud já falava nessa questão aí da identidade, e a falta de identidade e o que isso, né, a indiferença do indivíduo depois de maior idade, né, a que ela serviria à manipulação. E hoje nós estamos enxergando essa manipulação nas redes sociais. Outro dia eu estava acompanhando um levantamento da USP, São Paulo. Eles identificaram mais de 180 IPs, que é endereços, protocolos, né, de internet,
e cada um deles dotado aí com robôs que estavam performando aí a campanha do senhor Jair Bolsonaro, e portanto caía por terra, ou cai por terra, né, de acordo com essa análise e de acordo com essa pesquisa, aquela ideia de que a campanha tenha sido única e exclusivamente resultado da mobilização popular. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A campanha ela está sendo performada em cima de inteligência artificial, ela está sendo performada em cima de máquinas, né? E ela está sendo performada também a partir de um projeto psicossocial muito bem desenvolvido, e como se fosse um vírus que é disseminado através de falas, através de escritos, através de imagens, e acaba se instalando. Logicamente todas essas informações são irreais, né? E acabam sendo implantadas no subconsciente e também no acesso que o subconsciente tem sobre o consciente do humano, fazendo com que as pessoas tenham aí um comportamento totalmente distorcido da realidade. E isso pode ser verificado, né, com muita facilidade, pessoas, por exemplo, com uma irritabilidade fora do normal. As pessoas, né, com uma irritabilidade fora do normal, eu sou capaz de avaliar isso, né, exatamente por um parâmetro que eu tenho, né? Eu também sou uma pessoa um pouco irritada, mas eu consigo perceber, né, através aí de uma determinada análise, quando a coisa está passando do ponto, né? As pessoas acabam passando aí do ponto com relação a essa questão da irritabilidade, por exemplo, né? Mas a USP acabou identificando, né, mais de 180 IPs e também mais de 8.000 perfis falsos dentro do WhatsApp. Para quem não sabe, dentro do WhatsApp também é possível você montar perfis falsos, né, e disseminar ali dentro uma vasta quantidade de informação, um volume bastante grande de informação, porque até então o WhatsApp disse que aqueles encaminhamentos, né, que estavam sendo feitos seriam aí limitados a 20 encaminhamentos, mas não foi isso que aconteceu, né? Por enquanto, pelo menos aqui no Brasil, isso não acontece. Então acabou se tornando uma avalanche, né? E acabou se tornando aí insuportável a permanência em determinados grupos, pelo menos para aqueles que possuem a capacidade de crítica, né? A capacidade de análise, porque se tornou um imenso lixo. Não existe nada aproveitável dentro das redes sociais, né, nesse momento. São, vamos dizer assim, pouquíssimos, né, que ainda resguardam algum senso de crítica positiva, alguma coisa assim que, sabe, alguma coisa que seja real. Do restante são todas irrealidades. Não são mentiras, são irrealidades, são ideias fantasiosas criadas e para exatamente, muitas vezes, ou mobilizar ou desmobilizar determinadas ações, né? Pois bem, e quando que isso começou, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, aconteceu nas eleições passadas, né? Onde existem inclusive investigações bastante adiantadas do FBI, né? E a coisa tinha começado bem antes, né? O Facebook veio depois das eleições, ou bem depois, né, dizer que dados de 50 milhões aproximadamente de usuários do Facebook haviam sido roubados, né, por uma empresa inglesa, né, a tal da, como é que se chamava, sei lá, Cambridge
Analytics, né? E essa empresa, e que tipos de dados são esses, né? O número do seu telefone, o número da sua, sei lá, o endereço da tua casa, o número do teu telefone, não, nada disso, né? O que se chama de dados roubados é o seguinte, né? São aqueles cliques que você dá sobre determinados produtos que estão sendo vendidos, é aquilo que você compartilha, é aquilo que você escreve, é aquela foto que você colocou. Se você, por exemplo, está sensibilizado com um cachorrinho que sofreu um acidente, se você está preocupado com algum familiar, se você está mandando indireta para o ex-namorado e coisas do tipo, né? Por quê? Essas informações hoje existem em algoritmos, né? Algoritmos são programas que pegam todas essas informações, sintetizam, né? Fazem ali alguns cálculos matemáticos, certo? E a partir desses cálculos matemáticos você tem ali a tendência da personalidade da pessoa. Qual que é a personalidade que o indivíduo, aquele usuário do Facebook possui, né? Muito bem. E curiosamente, né, eu pude observar, tá, que o Brasil também, né, teve uma série aí, teve muitos usuários do Facebook aí que foram hackeados, né? Foram hackeados e foram observados aí e perderam essas informações, né? E hoje é sabido, né, como é que se pensa. Se bem que eu digo, né, já no ano de 2010 eu dizia, no auge do governo do PT, né, eu dizia que o perfil da sociedade brasileira era um perfil de direita. E eu dizia isso dentro de a Folha de São Paulo, em determinada época, ela fez um tipo de uma pesquisa onde ela colocou ali um diagrama de Nolan. Para quem não conhece, o diagrama de Nolan ele serve para medir ali, vamos dizer assim, ideologias políticas, né, que um indivíduo pode ter. E ela deixou esse diagrama de Nolan em aberto em um site, eu acho que, não sei se era da própria Folha, né, mas era da Folha de São Paulo, a produção da matéria. E ali as pessoas podiam entrar e poderiam ali ir escolhendo uma série de itens, né, relacionados à economia, relacionados às liberdades individuais, relacionados ao território e assim por diante, né? E ao final era dado lá um resultado, se você era alguém de centro, se você era alguém de esquerda, se você era alguém de direita, e assim sucessivamente. E ali aparecia, né, um resultado onde 80% do povo brasileiro era de tendência à direita. Tendência à direita. Então, ali já em 2010, já se sabia que existia essa tendência, né, uma pesquisa, mesmo sem esses artifícios, né, que foram utilizados, estão sendo utilizados agora nessa campanha eleitoral, tá? E daí ficou bastante claro, né, essa avalanche toda, né, e como ela conseguiu pegar com uma certa facilidade dentro da sociedade brasileira, que é um pouco da herança do governo militar que nós tivemos, né? Um pouco da herança do descontentamento com o PT, um pouco da herança de uma certa doença que acontece, né? Começou a acontecer a partir das redes sociais aí, que é exatamente a comparação entre padrões de vida das pessoas, né? Que cria aquele mecanismo de inveja, e também a partir do mecanismo de inveja acaba criando ali
um grande individualismo, né? Isso daí já vem dentro da questão liberal, e isso acabou propiciando, né, todo essa avalanche aí que aconteceu, né? E as pessoas perdendo totalmente o senso crítico, né? De acordo com essas postagens, de acordo com esse material que foi aí divulgado, tá? E é muito estranho porque a manipulação ela existe, né? Porque, por exemplo, essas manifestações aí pelo ele não, né, feito pelas mulheres, elas foram sim as maiores manifestações do público feminino no Brasil em todos os tempos. E daí onde que aconteceu o problema, né? A televisão ela não deu a repercussão necessária para isso. Agora, se foi proposital ou não, aí cabe a cada um analisar, né? Mas as TVs abertas elas não fizeram isso. A Globo News mostrou alguma coisa, né, bastante importante no dia daquele manifesto. Eu acompanhei, mas na TV aberta isso não aconteceu, ou seja, a grande parte da população brasileira não ficou sabendo que foram as maiores manifestações do público feminino em todo o Brasil, em todos os tempos, né? Pois bem, uma hora depois final da tarde, né, uma hora depois que aconteceram essas manifestações, já aparecia uma avalanche bastante grande de fotos e vídeos mostrando ali uma série de mulheres quebrando imagens religiosas, por exemplo, mulheres nuas na rua, né, mulheres defecando, urinando, etc., criando-se ali, né, uma avalanche muito grande e, sabe, um material assim bastante muito bem elaborado, né, e também muito bem colocado, só que a grande maioria desse material não se referia, não tinha nada a ver com aquelas manifestações que aconteceram, tá? Foram pinçados aí de outras centenas de outras manifestações aí, sei lá, uns dizem que é artísticas, outros, né, acham que é uma mera safadeza realmente, muito material também que não é do Brasil, material que veio de fora, coisas que aconteceram nos Estados Unidos, coisas que aconteceram na Europa e foram colocadas ali, né, e foram dublados como se estivessem sendo aqui do Brasil, né, em estúdios de gravação bastante sofisticados, foram dublados, foram colocados e as pessoas, principalmente o público feminino, vendo toda aqueles absurdos, né, acabou aí engolindo esse material extremamente muito bem produzido, né? E acabou se voltando as próprias pessoas que acabaram participando, né? Muitos e muitas participaram desse evento, acabaram se voltando contra o evento, né? Acabou se voltando contra o evento. Por quê? Exatamente pela repulsa, né? Pela repulsa. Para as mulheres não serem comparadas aí a algo sujo, né? Conforme estava ali, nossa, mas isso daqui então causa uma determinada repulsa, e a partir aí de um bombardeio de informações desse tipo, né? Totalmente artificial, aquilo é absolutamente artificial, o bombardeio que aconteceu, né? E passaram então a ter uma sensação de repulsa, tá? E nesse momento da repulsa que aparece uma irritabilidade, que você tenta conversar com as pessoas te repelem, né? Você acaba sendo repelido. Eu tive essa sensação, né, no último vídeo, quando aconteceu logo no começo
das campanhas, né? Teve um debate na Band e eu fiz um vídeo fazendo apenas análise do debate, né? Na época eu dizia até que o PT estava ganhando porque não teve que responder a respeito de tudo que aconteceu da Lava Jato, porque o Lula estava preso. E não podia, naquela altura do campeonato, ele era o candidato do PT, certo? E aí aconteceu que eu sofri um ataque violentíssimo, né? A partir desses robôs, né? A partir desses robôs aí que existem, estão fazendo a campanha do senhor Jair Bolsonaro, com ofensas, ameaças e uma série de outras manifestações aí menos honrosas, né? E foi ali eu pude perceber, né, que algo estava errado. Tem algo errado aí, não está certo, né? Mesmo porque a repercussão do meu vídeo também foi um pouco fora da curva, né? Depois do que há 3, 4 anos atrás eu tinha um canal no YouTube onde tinha ali muitas visualizações, né? Tinha vídeos ali com 40, 50, 70, 80 mil visualizações, mas depois que eu sofri um ataque por parte de seguidores do senhor Olavo de Carvalho, eles conseguiram destruir o meu canal, né? E a partir disso então meus vídeos passaram a ter aí um pouca repercussão. Eu também abandonei um pouco o YouTube, passei mais a divulgar diretamente no Facebook, então a audiência caiu bastante, mas de repente vem esse vídeo com 15 mil visualizações, né? Então ali já se percebia que existia algo de errado, né? Algo mecânico acontecendo, né? Mecânico. Mas daí fica aquela pergunta, né? Quem financiou, quem está financiando e por que o Bolsonaro, né? Por que o Bolsonaro, essa figura, está sendo financiada? Primeiramente pela facilidade com que esse próprio mecanismo encontra, né? Conforme eu já disse, o perfil do brasileiro, 80% é de direita. Então fica muito mais fácil você plantar ideias da extrema direita em cima do Bolsonaro, né, como se ele fosse de extrema direita, na verdade ele é um liberal, e fazer aí artificialmente construir a imagem desse cara. Inclusive cabe aqui um detalhe, né? Tem muito nacionalista. Eu tenho um perfil, né, nacionalista, tenho uma página chamada O Nacionalista, tinha ao meu redor muita gente que se dizia simpático ao nacionalismo, que de repente passaram a apoiar um liberal como o Bolsonaro, né? Ou seja, ou essa gente é muito burra, né? Ou essa gente não conhece chongas nenhuma, não sabe o que está falando, está ali apenas pela modinha, né? Como eu conheço aí muitos movimentos aí que são hoje somente modinha, né? Estão ali apenas por modinha, mas eu não estou ali por modinha. Eu estou ali por ideologia, e isso é o que basta, né? Isso que é o ponto importante. Eu não estou ali por modinha nenhuma, não, tá? Mas daí por que o Bolsonaro? O Bolsonaro é a mesma questão do porquê o Trump nos Estados Unidos, né? Eu acho que todo mundo acompanha o que os Estados Unidos vem fazendo no comércio internacional, né? As medidas que ele vem tomando, tá? E na verdade é o seguinte, ó. Em determinado momento o sistema precisa de pessoas que vão lá fazer o jogo sujo, fazer o trabalho sujo, certo? Fazer o trabalho sujo. Estados Unidos estava indo por um caminho muito social, muito, né? E de repente precisaram colocar o Trump lá para dar um tranco no negócio, para encher os cofres, né? Tanto é que a economia dos Estados Unidos está bombando muito hoje, dentro aí, baseando-se aí em alguns princípios, né? Entendeu? Como essa guerra comercial com a China, por exemplo, e com uma série de ataques aí, entendeu? Sanções comerciais contra uma série de países. Isso daí tudo significa dinheiro, tá? Estão fazendo por dinheiro. E com certeza o Wall Street está muito feliz, né? Pelas atitudes que o seu boneco, o seu marionete está tomando, né?
E assim o seu Bolsonaro também aqui no Brasil. E por quê? O Brasil, minha gente, apesar de todos os problemas, nós temos um sistema de saúde ímpar, tá? Que não existe no mundo. Ah, mas você vai dizer, mas é uma porcaria. Sim, é uma porcaria porque é mal administrado, né? Porque se for bem administrado, ele é muito assim excepcional, porque ele atinge todos os brasileiros. Todos os brasileiros podem ir até um hospital, podem receber um medicamento gratuito, enquanto que nos outros países isso não existe. Lá é tudo grana, tá? No Brasil, o ensino universitário por parte do governo, tá, é gratuito. Nós temos 57 universidades e o ensino é gratuito. Ah, mas o ensino no Brasil é uma porcaria. É uma porcaria porque é mal administrado. Bem administrado, ele tem uma abrangência muito grande para com todos os brasileiros, gratuitamente. Vocês estão entendendo? Gratuitamente, sabe? Sem contar as duas maiores empresas nacionais, né, que se amparam aí em recursos naturais aí abundantes no Brasil, abundantes. Hoje o petróleo, na verdade, é abundante. A gente não está tendo aí muito dinheiro para poder ir lá extrair, mas é uma jazida gigantesca que nós temos hoje de petróleo. Então, onde que entra o serviço sujo do negócio? Tá? Além de, né, nós temos direitos trabalhistas aqui nesse país, direitos trabalhistas, né? O empresário não faz aquilo que quer aqui, não, da maneira como quer. E a gente sabe como é que funciona isso. Se o empresário ele puder meter a mão num 13º do funcionário, se ele puder não depositar um INSS, se ele puder sonegar alguma coisa que é direito do funcionário, ele sonega, tá? Não vem dizer que não, porque acontece isso e muito, hein? Muito. Em qualquer justiça do trabalho que você entrar aqui no Brasil, você vai ver montanhas de processos lá, tá? Então não são todos santinhos, não. Não vem com essa história de santinho, porque não tem, tá? E sendo que nos outros países isso não acontece, né? Até um exemplo que eu uso sempre: no Brasil, apesar de ruim, né, uma licença maternidade é de 4 meses, né, ou 120 dias. Nos Estados Unidos, uma licença maternidade é de 30 dias, tá? E nas economias avançadas, né, onde o dinheiro já está saindo pelo ladrão, né, aí sim nós temos lá licenças de 180, 240, tá? Então, o Brasil é um país assim. Agora, para você tirar direitos trabalhistas hoje, para você mexer na Previdência Social, conforme ela é uma das melhores previdências do mundo, hein? Tá? Pena que mal administrada, pena que com muitos privilégios. Privilégios esses que esse candidato que está aí em primeiro lugar não fala, né? Privilégio para juiz, para militar, privilégios para uma série de gente aí, que é aposentado 3, 4 vezes, né, etc. Muito bem. Ser bem administrada é o melhor negócio do mundo para o povo, tá? Agora, para você acabar com essa previdência, com os direitos trabalhistas, para você poder meter a mão nas duas maiores empresas, né? Para você poder sucatear a saúde, vender aí hospitais baratos aí para planos de saúde aí, poderem explorar. Mas a saúde no Brasil é uma porcaria. Também mal administrada. Mas em termos de patrimônio, prédios, em termos de equipamentos para análise e exames, muitos desses hospitais aí que nós conhecemos tem lá equipamentos de última geração encaixotados que nunca foram usados. Valem uma fortuna incalculável. Daí, o que acontece? Vem aí um determinado plano de saúde, abrindo-se a possibilidade de privatização do setor de saúde, por exemplo, vão lá, compram barato e vão vender planos de saúde aí, que no Brasil hoje, em média, né, um plano ruim
custa em média R$ 1.500 por mês. Daí eu pergunto, qual percentual da população brasileira tem condições de pagar R$ 1.500 por mês de um plano de saúde, né? Então, é mais ou menos isso. O Brasil precisa de alguém para fazer o serviço sujo, tá? E o serviço sujo nada melhor do que estar amparado pela força, estar amparado pela bala, pelo tiro, pela truculência, né? E aí que entram os militares, né, para fazer o serviço sujo, juntamente aí com o presidente marionete, né? Então a ideia é acabar com a Previdência, acabar com direitos trabalhistas, privatizar hospitais, escolas, universidades, né? Privatizar empresas estatais que são altamente lucrativas e que deixam lucro para o cofre do governo para manter essa estrutura aí de escola, hospitais, etc. Mas vão tirar isso aí lá de dentro também e vão fazer o governo, o Estado brasileiro se tornar um nada, bem pequenininho. E daí o povo, a gente explora ele da maneira que a gente quiser. Então o senhor Bolsonaro, né, está aí exatamente por essa questão, né? E por uma outra questãozinha também, né, que desde 1822 o Brasil ele já teve 7 constituições, para quem não sabe. No Brasil, uma constituição ela dura em média 30 anos, tá? E vocês já podem ver aí os dois candidatos, inclusive, hein? Não vamos falar só do Bolsonaro, mas vamos levar do Haddad também, que ele também é um neoliberal, que os bancos ganharam muito dinheiro durante o governo do PT aqui no Brasil, montadoras de automóveis ganharam muito dinheiro, né? Empresas multinacionais ganharam muito dinheiro, né, às custas do governo. Então não vamos esquecer de toda essa gente, que eles têm sim no radar deles a convocação ou não convocação, né? O Bolsonaro já pensa em fazer diferente, ele pensa em fazer uma constituição como a bolivariana, né? Que chegou lá o Chávez e o Maduro, né? Fizeram lá uma constituição e simplesmente jogaram lá para o povo referendar. O modelo é o mesmo, viu? O modelo é o mesmo, não venham com essa história não. A partir do momento que o cidadão diz assim, vou fazer uma nova constituição mas não vou chamar o Congresso e etc. Vou apenas colocar alguns notáveis ali, alguns aristocratas ali para fazerem isso, depois eu mando lá para o povo analisar. Isso é golpe, tá? E aconteceu na Venezuela aí pertinho, tá? Bem pouco tempo a Constituição foi feita dessa maneira aí. O Congresso não foi chamado, o Senado não foi chamado e simplesmente foram lá e fizeram o negócio e enfiaram na goela do povo. E para acomodar, né, e para que serviria essa Constituição, né, essa nova Constituição? Exatamente para acomodar os círculos de poder, minha gente. O Brasil hoje comandado por 3 oligarquias, tá? A oligarquia propriamente dita, que são essas federações, são os banqueiros, são a fatia rica da sociedade, né? E essa oligarquia propriamente dita, a oligarquia populista, né, formada aí por partidos de esquerda, formados aí por uma elite de esquerda, formado também por sindicatos, movimentos, etc., né? E a oligarquia militar, né? A oligarquia militar, infelizmente no Brasil, quem tem arma na mão, né, conforme as Forças Armadas possuem aí armas na mão, né? Inclusive você depois, viu, povo, com uma arma na mão, vai ser uma desculpa muito boa para as Forças Armadas atirarem em você, viu? Tá? Porque você não é eles, tá? A partir do momento que o povo brasileiro entender que povo é povo, militar é militar, né? E povo com arma na mão, eu avistei ele daqui, eu vou atirar nele, tá? Conforme que inclusive já falou aí o excelentíssimo presidente, né? Então é melhor ficar com as barbas de molho e pensar um pouco a respeito disso, né? Mas daí vem esse pessoal para fazer o trabalho sujo, né? Trabalho sujo de privatização, de retirada de direitos, etc., que não poderia ser feito
pela outra banda do sistema, porque a outra banda do sistema é aquela que dá lenço para o povo chorar, né? A outra banda, a banda populista, vai lá, oh, puxa vida, você está vendo aquele governo ruim que nós tivemos, né, daqui 4 anos, né? E vai dar lenço para o povo chorar, e aí? Entende? Mas daí já perdeu, tudo bem, você está assumindo agora, volta, mas agora não posso voltar atrás, entendeu? É mais ou menos por esse caminho aí. Alguém tem que fazer o trabalho sujo, e o trabalho sujo aqui no Brasil vai ter que ser feito na base da porrada, porque alguns modelos que nós temos aqui são extremamente úteis, são extremamente necessários para a manutenção da saúde, da educação e etc. do povo. Tudo isso ruim, tá? Ruim, mas é o que nós temos, né? E precisa sim ser bem administrado, coisa que inclusive nessa campanha eleitoral não foi discutida em momento nenhum. Administração, nada, simplesmente aí troca de farpas aí, entendeu? E outros assuntos que não tem nada a ver aí com nada. E o Brasil é um ponto fora da curva, né? O Brasil é um ponto fora da curva porque se nós tomarmos, por exemplo, eu até comentei aqui agora há pouco a respeito dos nacionalistas que estavam no meu perfil, que a despeito deles verem que eu tenho lá uma página chamada O Nacionalista e sempre me auto-colocar como nacionalista, de repente acontece uma avalanche aí de notícias, de irrealidades, e esse pessoal passa a apoiar o liberalismo, né, como sendo um mal menor. Só para quem não sabe, né, vamos dizer assim, o nacionalismo na Europa, o verdadeiro nacionalismo, ele é antissistema, ele é antifinancista, ele é contrário a essa exploração bancária que nós temos aí nesse país aqui, né? O que existe por lá e no mundo todo. Esse é o ponto central do negócio: acabar com o financismo, acabar com essa exploração, acabar com a mamata desse tipo de gente, tá? Agora aqui no Brasil, né, taxam aí, sabe, tentam vestir uma roupinha num fake, né, num palhaço como esse que está aí como candidato a presidente, os dois, tá? Como sendo nacionalistas. Eles não são nacionalistas, nem o seu Jair Bolsonaro, muito menos o seu Haddad. Eles são neoliberais. Neoliberais. Vamos acordar, vocês aí que se dizem nacionalistas, vamos acordar, né? Vamos acordar. E outra coisa, tá? Eu estou dentro dos 40 milhões de brasileiros que não compareceram, tá? Eu não fui votar no último domingo. E mais uma grande quantidade votou em branco e uma outra quantidade votou nulo. E somando tudo isso dá 40 milhões de brasileiros. 40 milhões de brasileiros. Nós somos 30% dessa nação de pessoas que ainda possuem o bom senso de analisar o seguinte, tá? Eu comparecer numa sessão de votação, eu estou dando meu voto no sistema, tá? Porque essa verdadeira fauna, esses verdadeiros animais que colocaram aí como candidatos e nos ofereceram, nenhum deles representa qualquer anseio nacionalista. Nenhum deles. Nenhum deles. Quem é nacionalista de verdade não apareceu domingo para votar. E se apareceu por uma questão técnica aí, que depois iria perder tempo para ter que imprimir um boleto, para ter que ir pagar numa lotérica, num banco, sei lá onde, depois deixar isso daí no cartório eleitoral, certo? Votou nulo, votou branco, porque não está representado ali. Então essa cantilena, vamos votar no menos ruim, qualquer um dos dois que você votar agora, né, antes eram 13, qualquer um desses palhaços que você votar, você vai estar votando no sistema. Você, em sã consciência, imagina, né, com todo o poder que o sistema tem, eles iriam deixar ali brechas, né, para que você votar, para que existisse algum candidato ali que iria tocar o Brasil numa situação, num sentido diferente desses aqui que eu falei, de acabar com a Previdência, de tirar direitos dos trabalhadores, de privatizar escolas, privatizar hospitais, privatizar empresas,
né? E aí, como é que fica? Mas felizmente, eu estou vendo aí 40 milhões de pessoas não compareceram, ou votaram branco ou votaram nulo. As pessoas ainda têm um pouco, né? Pelo menos 30% da população brasileira ainda tem bom senso para fazer esse tipo de análise, para conseguir enxergar, né, que quando eu compareço numa sessão de votação, eu estou dando ali o meu aval para o que o sistema está fazendo, principalmente essa democracia representativa falida que nós temos nesse país, que é uma mentira totalmente absurda. E a democracia agora torna-se mais absurda ainda diante dos avanços da ciência e de tudo, né? Que nós já sabemos que o povo pode ser manipulado, sim. O povo pode ser treinado como um cachorro. O ser humano pode ser treinado como um cachorro, na qual você dá um petisco para ele, ele pula, certo? Ou você manda ele pular e depois você dá um petisco, né? O povo pode sim ser manipulado como ratos, né? Que o rato vai lá, aperta o botãozinho e o queijo cai para ele comer, tá? Pode sim, essa manipulação acontece, essa manipulação está em plena carga aqui, né, dentro do nosso país, e infelizmente eu fui obrigado a me livrar de uma série de pessoas que eu tinha aí a mais autoestima, porque simplesmente são pessoas manipuláveis, são pessoas sem personalidade, sem identidade, né? E que abraçam causas desse tipo, né? Felizmente nesse momento no qual eu não, o nacionalismo ainda não tão ainda em fase inicial, né? Com um pequeno germe aqui no Brasil ainda, mas é preciso começar a deixar para trás esse tipo de gente, porque eles são facilmente manipulados, né? Uma grande fatia da população é facilmente manipulada pelas irrealidades e por um processo psicossocial, um projeto psicossocial muito bem desenvolvido, e é coisa de alto nível que está sendo implantado aí. Infelizmente essas pessoas vão ter noção do que acabaram fazendo, agora elas estão em transe, né? Não estou falando aqui a respeito dos demais candidatos, né? Qualquer um outro poderia estar em segundo lugar, né? Qualquer um outro poderia estar em segundo lugar se não fosse essa avalanche, essa manipulação que aconteceu, né? E alguns são mais suscetíveis, outros menos, e esse pessoal só vai sair desse transe após o final das eleições, quando as coisas começarem a voltar ao normal. Mas só que daí vai acontecer um efeito rebote, que nós chamamos, né? Que é do lado contrário. E isso é temeroso. Nós podemos ter uma onda de violência muito grande nesse país aqui, tá? Então é isso, meus amigos, que eu tinha a dizer assim. Acabei me alongando um pouco mais, e talvez aí pelo tempo que eu acabei ficando longe. E vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, né? Eu no segundo turno também não vou votar, não vou aparecer, né? Sistema aí para mim não tem meu apoio, não tem meu aval. Obrigado.